E aí, pessoal, a dura realidade do torcedor do Grêmio. 2 pesos e 2 medidas. Seletivo Tribunal de Justiça Desportiva. Até a Chape entrou no caminho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. E temos mais um capítulo nessa relação. Dura relação. Parece que temos os bandidos do Brasil e eles vestem tricolor. Todos. Todos. E isso, convenhamos, não pode ficar assim. A nota diz o seguinte, eu vou comentar depois dela. Ciente da liminar publicada anteriormente pelo STJD, que se fala superior, mas é seletivo, e negativa do pedido de efeito suspensivo para a mesma acerca da proibição da torcida do Grêmio nos estádios, a Chapecoense não disponibilizou a venda de ingressos para a torcida visitante. No entanto, manifestações em grupos e redes sociais, bem como informações levantadas pela inteligência da Polícia Militar, têm dado conta de mobilizações de torcedores da agremiação adversária, no caso o Grêmio, que compareceriam à partida paisana, sem a camisa do Grêmio. Diante disso, em conjunto da Comissão de Segurança, a Chapecoense optou por suspender a venda de ingressos, priorizando assim a presença dos sócios e garantindo a segurança. Garantindo a segurança. Gremistas que se organizavam à paisana foram tirados da possibilidade de comprar ingresso para garantir a segurança. Eu não vou botar a culpa na Chapecoense aqui, porque a Chapecoense não tem nada a ver com isso e está, na verdade, tentando se defender de uma punição possível que pode ali na frente acontecer. Agora, o Grêmio teve e cometeu, e alguns torcedores do Grêmio, de fato, que devem ser banidos do ambiente do Grêmio, entraram no campo e cometeram algazarras no episódio contra o Palmeiras. Por liminar. O torcedor do Grêmio foi tirado dos jogos, tanto em casa quanto fora. O assunto é conhecido, tanto em casa quanto fora. Pela primeira vez na história, por exemplo, o Grêmio não pôde ter torcedores no Beira-Rio, num Grenal. Nos entregaram para irmos lá sozinhos, sem a presença do nosso torcedor, porque o Grêmio foi punido ali. Mas já são 4 jogos e o julgamento sequer foi montado. O Grêmio não teve chance de se defender. O Grêmio não pôde oferecer defesa. O Grêmio identificou todo mundo que entrou lá e mandou para as autoridades as pessoas que participaram daquela baderna. Mesmo assim, o julgamento não foi marcado, não teve defesa e a pressão evidente para não ter torcedor do Grêmio em nenhuma praça. O torcedor do Grêmio, neste momento no Brasil, 8 milhões de pessoas não têm o direito de entrar em um estádio de futebol. Segundo a decisão do Seletivo Tribunal de Justiça Desportiva. Que, quando, por atos homofóbicos da torcida do Flamengo, faz uma multa. Apressa o processo e faz uma multa. Quando, em vários estádios do futebol brasileiro, nós vemos atos tanto de racismo quanto de algazarra, balbúrdia, briga, e o tribunal se abstém. Aí tem uma denúncia, vai lá, termina. Aqui não. Aqui não. É o segundo episódio aqui onde se comete, através do indivíduo, um crime e a bandeira da instituição é carimbada. Certa vez foi com racismo. Racismo esse que até hoje, pessoas gostam de lembrar e taxar esses 8 milhões como racistas. Eu vi ontem nas redes sociais, a partir do momento em que se colocou que o Grêmio iria ir ao estádio, se colocou referências racistas carimbando o torcedor. Esses, e eles sabem quais são, vão ser notificados por processo a partir de agora
porque não se vai mais admitir esse tipo de coisa. Acusar alguém de racista é crime. É crime e precisa ser tratado como tal. Assim como as pessoas que cometem esse ato, que é nefasto, nojento, precisam estar fora da sociedade. Pois quem te acusa também precisa. Porque não é assim que funciona. Numa sociedade organizada, não é assim que funciona. E tu carimbar um processo de algo tão grandioso como é o amor por uma bandeira, no caso um clube de futebol, também merece, sim, a nossa crítica forte a estes processos. Eu não estou falando de campo de futebol, eu não estou falando de resultado. Eu estou falando de uma ação conceitual. O torcedor do Grêmio não pode ir a jogo para garantir a segurança de todos. Isso é o que está escrito. E isso é o que esse tribunal está fazendo. Carimbando o torcedor do Grêmio que, se um avô e um neto quiserem hoje ir a um jogo em Cuiabá, por estarem com a camisa do Grêmio, não podem ir. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. E isso é um escândalo. Se faz um julgamento e se pune pela invasão do campo e se tranca o anel inferior da arena, se for o caso. Agora, dizer, através de ações como essa, que nós estamos falando de bandidos, que pelo Grêmio ir no campo e as pessoas que torcem pelo Grêmio não poderem participar por serem bandidos, por não garantir a segurança, pelo risco, que isso, gente? O que é isso? A gente ouviu em silêncio uma série de acusações durante a nossa vida. Uma série de acusações durante a nossa vida. Agora, as coisas se repetem e ficam, e todo mundo acha bonitinho. E todo mundo acha bonitinho. Como eu disse, citar na rede social o clube racista. Cara, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Sob nenhuma hipótese. Nós não estamos falando de criminosos. E nós, para isso, não precisamos dizer que todos os torcedores do Grêmio são pessoas completamente sem nenhum tipo de crime. Pode ir no presídio central, deve ter um torcedor do Grêmio que cometeu um crime lá. Ninguém está dizendo isso. Assim como deve ter de outros clubes também. Mas parece que para o STJD, não. Só tem um que é criminoso aqui. Só o Grêmio. Ou só os gremistas, o que é muito pior. O que é muito pior. Nós estamos falando de mais de 100 anos de um orgulho imenso. E aí, quando vem um processo como esse aqui, onde pessoas estavam se organizando para tentar ir ver, comprando ingresso, ficando quieto no seu canto, para poder ver o seu time, são tratados como bandidos. Que sequer permitiram a venda de ingressos para que eles não pudessem ir. Se tem alguém que mora em Chapecó hoje que tem simpatia pelo Grêmio, ele está proibido de ir porque ele é gremista. Essa é a realidade disso aqui. Esse é o posicionamento. E eu vou repetir. O Grêmio tem que perder o mando de campo sim, porque invadiram o campo sim. Agora, transformar isso numa bandeira escandalosa de um tribunal que sequer marcou a data do julgamento e sequer permitiu que o Grêmio pudesse oferecer defesa. Se vocês acham que isso é um ponto positivo para o futebol, vocês não têm a mínima ideia do que é Estado democrático. Vocês não têm ideia. E vocês não têm ideia do que é ser taxado de uma coisa que não é. Porque se é uma coisa, essa torcida não tem nada de bandido, essa torcida não tem nada. O Grêmio é uma instituição pública de gigantesco serviço à sociedade, de seguidores gigantescos que oferecem o bem, oferecem o esporte. E aí a gente tem carimbos escandalosos, como aquele do racismo, que também foi produzido pelo STJD, que conseguiu punir a instituição pelo ato de uma pessoa que era bandida
e que merecia estar muito longe dali, como está? Como está? Porque o Grêmio baniu, porque o Grêmio também não vai jamais abraçar bandidos, como neste caso dos baderneiros, estão citados como estavam, quem jogou inclusive pedra no ônibus do Grêmio, como estavam citados e estão proibidos de ir a jogo e vão ser banidos de entrar num estádio do Grêmio. Por quê? Porque configuraram atos de vandalismo e de bandidagem. Agora, tu tratar essas pessoas como o contexto do Grêmio, eu não consigo abraçar. Eu não consigo acreditar numa coisa dessas. Eu não consigo sequer imaginar uma coisa dessas. Porque eu sei o amor que as pessoas têm pelos clubes e sei muito bem o amor que as pessoas têm pelo Grêmio e que hoje devem estar dizendo, cara, eu não vou mais entrar nesse negócio aí. Por quê? Porque eu tô cercado de bandidos. E não é verdade. Mas, com esse modelo de estrutura do STJD, que é seletivo, como eu disse no trato das punições do Brasil, claramente é seletivo, eu faço com que eu coloque para toda a comunidade esportiva uma pecha num ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. É triste esse capítulo aqui. Isso aqui é muito pior do que um rebaixamento. Isso aqui é muito pior do que um rebaixamento. Porque isso é um carimbo, assim como aquele outro, de criminoso num ambiente que de crime não tem nada. De crime não tem nada. Os torcedores que moram em Chapecó, que iriam botar uma camisa branca e vão no estádio, vão ficar vendo o jogo na televisão. Porque, para todos no Brasil, eles são criminosos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.